Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje falarei sobre o comando mouse left down, né? O comando mouse left down é um comando que simula, né, um clique com o botão esquerdo do mouse, né? Mas é o seguinte, ele simula o pressionamento e mantém, né? Na verdade, simula o usuário pressionando o botão esquerdo do mouse e segurando o botão. Ou seja, mantendo o botão pressionado, tá? Então não é um clique, na verdade, né? Ele só pressiona o botão do mouse e segura. E fica lá. Até que alguém faça o contrário, até que o próprio robô despressione através de um outro comando, ou que algum usuário vá lá e dê um clique para despressionar, tá certo? Então por isso que é down, né? Não é clique, tá certo? Então mouse left click, desculpe, mouse left down. Então o comando mouse left down ele faz o que? Ele simula, como eu já disse, um usuário mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado. Fica pressionado lá, certo? Existem algumas situações que nós podemos, nas quais nós podemos usar esse comando. Podemos fazer robôs inteligentes que auxiliem o usuário no uso do computador. Então, imagina que você pode ter um robô te auxiliando aí na execução de algumas tarefas operacionais no Windows, desde as mais simples, né? Desde as mais simples até as mais complexas, tá? Eu farei uma demonstração muito interessante aqui, simples, porém interessante, que será o seguinte, olha só, nós faremos um programinha usando esse comando, mouse left down, que fará o seguinte, eu alternarei para a área de trabalho, tá? Então eu faria o seguinte, olha só, imagina assim, é uma brincadeira, né? Imagina o seguinte, eu estou com preguiça de arrastar o ícone, eu quero arrastar esse ícone aqui, ó, lá no meu canto superior direito da tela, eu tenho lá, tá vendo ali? Eu tenho lá um arquivo MP4, né? Um arquivo de músicas, tá certo? Imagina que eu estou com preguiça de arrastar, né, esse ícone. Eu tô com preguiça de arrastar ele daqui para cá, para lá. Eu tô querendo assim, eu quero arrastar, mas eu quero um robô que trabalhe em parceria comigo, quer que me ajude a arrastar o ícone na tela. Uma coisa bem simples, né? Bem didático. Assim. É claro que isso não tem uma aplicação assim para alguma coisa importante, tá certo? É só um exemplo didático para mostrar como funciona o comando, tá bom? Mas dá para fazer, com certeza é possível se fazer aplicações bem interessantes e realmente úteis, tá? Então o que que acontece aqui? Eu faria um robô que ele clicará nesse ícone aqui para mim e ele manterá o botão do mouse pressionado, o botão esquerdo, né? Enquanto eu arrastarei o mouse pela tela. Eu movimentarei o mouse e colocarei o mouse, desculpe, colocarei o ícone, né? Arrastarei esse ícone pela tela, né? O ícone do arquivo de músicas e colocarei ele em qualquer lugar onde eu quiser aqui na minha tela, no meio, no tal, mas com isso, com uma diferença, eu não precisarei ficar pressionando o ponteiro do mouse. Tá, eu estou inventando aqui uma situação, simulando uma situação onde eu estou com muita preguiça e não quero pressionar o botão esquerdo do mouse. Eu quero apenas mover o mouse e o robô pressionará para mim. Ele manterá o botão pressionado enquanto eu arrasto o ícone pela tela, tá certo? Vamos fazer essa experiência, então? Ele trabalhará, então veja que o robô será um usuário auxiliar. Olha que interessante, né? Ele usará o computador junto comigo, tá? Então, ao invés de pressionar o botão do mouse para arrastar este ícone, que eu estou movimentando aqui, eu apenas arrastarei, porque quem clicará em cima dele para mim e manterá o botão pressionado será o robô. Eu apenas arrastarei, não precisarei clicar. Enquanto eu arrasto, ele segura o clique, tá certo? Então é isso que nós faremos. Retornando no editor, esse comando mouse left down faz isso, né? Segura o botão esquerdo do mouse pressionado. Vamos lá. Reduzirei o tamanho da fonte, tá? Precisaremos aqui de alguns comandos complementares, tá certo? Já logo de início eu colocaria um comando de pausa aqui, tá? O prog pause segue, tá certo? Eu colocaria esse comando aqui, ó, prog pause segue, né? Ele pausa a execução do programa por alguns segundos. Eu colocaria aqui o tempo então de 10 segundos, é o suficiente, né? Então esse bloco de comando pausará. Né? Ele aguardará, na verdade, como eu coloquei isso no início do programa, ele aguardará 10 segundos antes de iniciar as outras tarefas, né? No caso, clicar aí com o botão esquerdo do mouse em cima de algum lugar, tá certo? Bem, agora eu tenho que dizer para ele, antes ainda dele clicar, né, eu preciso dizer para o robô aonde ele clicará. É como uma criança, ele não sabe o que ele fará, então eu tenho que dizer isso passo a passo para ele. Tenho que informar passo a passo a tarefa, tá certo? Então eu faria o seguinte, tenho que usar aqui o comando mouse position, tá? Mouse position, esse comando aqui, ó. Mouse position, peraí, tá ruim aqui. Mouse position. O que esse comando fará? Né? Ele posicionará o ponteiro do mouse em algum lugar que eu queira que ele posicione, tá certo? No caso aqui, eu farei o seguinte, farei com que o robô posicione o ponteiro do mouse lá em cima, no meu canto superior
direito da tela, da área de trabalho do Windows aqui, tá certo? Eu quero que ele posicione o mouse em cima desse ícone onde eu estou lá em cima, meu arquivo de músicas MP4, e eu quero que depois ele clique lá para que eu possa arrastar o ícone, como eu já disse. Ele ficará segurando o botão para mim, tá certo? Então vamos lá. Então eu posicionarei lá naquele canto. Eu tenho a resolução de vídeo da minha tela, né? É necessário saber a resolução de vídeo para usar o comando mouse position, né? Então aqui, ó, na barra de tarefas, desculpe, na barra de ferramentas aqui no alto do meu editor de códigos, nós temos lá uma seção de resolução ali de vídeo, tá vendo? A resolução atual aqui do meu computador é 1366 por 768. Então é 1366 de largura, a minha tela tem, né? Por 768 de altura, tá? É isso, é largura e altura. Logo, isso equivale, no caso do comando aqui, mouse position, isso é equivalente às coordenadas x e y. Minha coordenada horizontal, que é x, né? E minha coordenada vertical, que é y. Tá certo? Plano cartesiano, tá bom? Então, eu colocarei na coordenada x o seguinte, olha só. Eu preciso deduzir mais ou menos onde está o meu ícone lá, preciso pensar onde está o ícone, né? Então, a largura é 1366 pixels, né? Como o meu ícone aqui na área de trabalho está bem no final da tela, e a contagem da escala horizontal, né, no caso do eixo X, né, no caso do eixo X, ele aumenta no caso da tela, né, no caso das telas digitais, ele aumenta, dos displays, no caso, né, displays de vídeo, ele aumenta da esquerda para a direita, tá certo? Então, aqui é o final, tá, onde eu estou com o mouse, então deve ser 1366. Eu faria assim, colocarei o valor 1300. Eu acho que 1300 ele ficará em cima do meu ícone aqui, ó, tá certo? Então colocaria assim, aqui 1300, tá, como posição horizontal. Para x, então, para o meu eixo x, né, é 1300, tá? Para o eixo y, como ele está lá no alto da tela, né, e a contagem dessa escala, da escala vertical, começa no topo da tela, então é de cima para baixo, aumenta de cima para baixo, eu estou bem no começo, então, né, aqui, estou bem no começo. Eu colocaria 50 pixels, eu acho que vai dar mais ou menos em cima do ícone também, tá certo? Então vamos lá, colocaria 50 pixels aqui para o eixo, para a minha coordenada y, né? Certo? 1300 para x, 50 para y. Essa é a posição, então, né, do ponteiro do mouse. Será a posição do ponteiro do mouse quando eu executar esse robô, certo? Através do comando mouse position. E colocará o ponteiro lá. Depois, então, que ele colocou o ponteiro lá em cima do meu ícone, eu quero o quê? Eu desejo que ele clique lá, né? Eu quero que ele clique em cima do ícone com o botão esquerdo do mouse e segure o botão pressionado, por isso down, né? Mouse left down. Ele clicará e segurará o botão, enquanto eu poderia arrastar tranquilamente o ícone pela tela, né, do meu computador, só pela da minha área de trabalho, apenas movimentando o mouse sem ter que clicar. O robô fará esse esforço por mim, tá certo? Esse comando é um comando independente, é um comando isolado, portanto ele não aceita parâmetros, tá? Se olharmos aqui no manual, podemos perceber então que existe aqui em destaque tem aqui, né, uma mensagem dizendo que ele não, é sem parâmetros, né, ele não aceita parâmetros, tá certo? É um comando isolado, ok? Retornando ao editor de códigos, né, já temos aqui o programa. Eu expandirei minha área de código aqui, clicando nas setinhas que eu tenho ao lado, setinha para cima, setinha para baixo, aqui do lado direito do meu editor de códigos, né? Se eu clicar setinha para cima, ele expande, setinha para baixo, ele, né, reduz. Eu expandirei a área de código, assim podemos ver o programa todo aqui, né? Eu aumentarei um pouco mais ainda o tamanho da fonte. Temos aqui um programinha simples, né, que fará, né, revendo então o nosso programa, ele aguardará 10 segundos, aí ele posicionará o mouse em cima do ícone lá, no canto superior direito da minha área de trabalho, em cima do meu arquivo, do meu ícone de músicas lá, né? E depois ele pressionará o botão esquerdo do mouse e manterá o botão pressionado. E aí eu poderei então, como eu já disse, arrastar provavelmente o meu ícone pela tela. Mas nós temos uma outra questão, tá? É necessário também, agora que eu me lembrei, é necessário também colocar uma pausa no final do programa, tá? Preciso colocar um prog pause segue lá no final. Eu copiei esse bloco, né? Colocarei aqui, ó. Colocarei depois desse comando ainda, né, do mouse left down, colocarei o prog pause segue. Colocarei aqui o tempo de 1 minuto, 60 segundos aqui, para que ele me dê tempo de fazer as minhas experiências, arrastar o ícone pela área de trabalho, tá certo? Deixa eu só reduzir um pouquinho, acho que eu preciso reduzir um pouquinho o tamanho da fonte, agora tem comando demais aqui. Vamos ver, agora sim, tá? Então veja que então ele pausa 10 segundos, posiciona o mouse em cima do ícone, né? Pressiona o botão esquerdo do mouse e segura o botão pressionado, e pausa
a execução do programa no final por 60 segundos, por 1 minuto, tá? Então, a questão é a seguinte, se eu não colocar esse comando de pausa, ele abortará a execução do programa, já que não existirão mais comandos a serem executados abaixo, né? E aí ele praticamente ele desativará esse comando mouse left, perderá efeito. Significa que ele soltará o botão do mouse ao encerrar o programa. Aí não conseguirei fazer a experiência que eu estou querendo. Enquanto eu estiver com o robô em execução, né, esse comando aqui, o mouse left down, terá algum efeito. Então significa que o meu robô continuará segurando o botão do mouse para mim, continuará mantendo o botão pressionado, tá certo? Então é necessário pausar no final para que a execução do robô não termine, para que ela não seja finalizada, tá certo? Então eu terei, vamos dizer aqui, que por quanto tempo então, né, podemos fazer a seguinte pergunta, por quanto tempo o meu robô manterá o botão esquerdo do mouse pressionado? Ora, por 60 segundos, por 1 minuto, já que eu coloquei essa pausa aqui. Então ele fará isso aqui, ó, tá? Ele pressionará o botão esquerdo e ficará segurando por 60 segundos. Depois de 60 segundos, ele encerrará a execução do programa e o robô será desativado, porque não existem mais comandos aqui, significa fim do programa, né? Porque não tem mais comando, então ele encerrará o programa, tá certo? Vamos executar, vamos ver se funciona, tá? Eu clicarei no botão executar aqui, no canto superior direito do meu editor de códigos, tá? Cliquei, confirmarei a execução e vamos aguardar até que o meu robô posicione o botão, o ponteiro do mouse lá em cima, né, no canto superior da área de trabalho e clique em cima do meu ícone lá, do meu arquivo de músicas. Vamos ver? Confirmei, alternarei agora para a área de trabalho e vamos aguardar. O meu ponteiro do mouse está aqui, ó, onde eu estou movimentando. Vamos ver se o robô coloca o mouse lá em cima do meu ícone. Vamos ver. Veja que ele já levou o ponteiro do mouse para lá. Agora eu farei minha experiência. Eu tenho 1 minuto para movimentar. Vamos ver. Veja que eu estou movimentando aqui, ó. Eu estou arrastando o ícone pela tela. Tá vendo? Veja que eu estou arrastando. E eu não estou pressionando nesse momento o botão esquerdo do mouse, tá? Eu apenas estou movendo o meu mouse. Quem está pressionando o botão para mim é o robô. Enquanto ele segura o meu ícone, eu me divirto. Tá certo? É isso que eu estou fazendo. Mas se eu quiser mudar de lugar o ícone, basta que eu dê um clique em qualquer lugar. Veja que eu colocarei esse ícone aqui, ó. Aqui no canto direito, onde eu estou movimentando o mouse, soltarei o ícone aqui, veja. Olha lá. E aí, quando eu clico, o meu robô não intervém. Ele sabe que eu estou usando o computador, então ele não me atrapalha. Ele fala, opa, peraí, o meu patrão, né, meu dono aí pressionou algum botão, então ele para de interferir. Quando eu pressiono, automaticamente ele libera o botão que ele estava segurando. Então ele liberou o botão esquerdo, porque eu intervi. Então nós temos aqui um robô que está navegando em parceria com o usuário. Olha que interessante, né? Ele está dividindo aí as funções, né, de operação, as funções operacionais básicas comigo. Tá certo? Eu farei de novo essa experiência para que você veja novamente, tá? Retornando lá no editor de códigos, veja que já terminou a execução há algum tempo, né? Porque eu coloquei apenas 60 segundos, deu 1 minuto só, né? Vamos fazer novamente a experiência. Clicarei outra vez no botão executar, confirmarei o início clicando no botão Yes e alternarei para a área de trabalho. Vamos lá. Meu mouse está aqui onde eu estou movimentando. Vamos aguardar até que ele posicione o mouse lá e clique no meu ícone. Vamos ver. Veja que ele já fez isso, lá no canto superior direito da tela, então. Agora eu posso mover o ícone pela tela. Olha só, eu estou movimentando o ícone sem o esforço de clicar no botão. Eu não estou clicando, quem está clicando é ele. Ele está segurando para mim enquanto eu movimento, como eu já disse. Agora eu soltarei o ícone aqui em algum lugar da tela. Soltarei aqui, vamos ver. Pronto, certo? É isso que eu tinha para mostrar hoje, tá? Isso que eu tinha para mostrar nessa aula, né? Clicarei no stop aqui para encerrar a execução, tá? Veja, essa aplicação que eu fiz aqui é muito simples, né? É uma aplicação didática, é só para mostrar realmente como funciona o comando, mas é claro que isso tem várias formas de ser utilizado, né? Isso tem várias aplicações, tá? Pode ser muito útil em diversos projetos, que depende muito dos objetivos, depende do robô a ser desenvolvido, depende do problema que o robô será usado para solucionar. Você faz um robô para te ajudar, para automatizar tarefas, né? Para solucionar um problema, geralmente um problema operacional, né, de ordem operacional aí, mas ou tarefas repetitivas, né? Quer dizer, a aplicação do comando ela dependerá muito das necessidades de cada um, do usuário, tá certo? Dependerá muito do problema a ser resolvido, da automação a ser feita aí com um possível robô, escrito em linguagem AI Scripter, nessa linguagem, tá certo? Então, assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional, por favor, para você conhecer mais sobre essa linguagem, tá certo? E até a próxima aula. Muito obrigado.